Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a aula de revisão e avaliação. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento, nesta aula de revisão e avaliação. Vamos relembrar aquilo que nós já estudamos para que nós possamos fazer uma boa avaliação. Certo? Então, vamos começar. Para a nossa aula de revisão, vamos relembrar mais 5 períodos, ou seja, 5 orações subordinadas adverbiais que fazem parte aí do período composto, ok? O período composto por subordinação. Então, a primeira que eu apresento a vocês é esta, a oração subordinada adverbial condicional. Então, essas orações exprimem uma hipótese, uma condição para que algo informado lá na oração principal aconteça. E aí nós temos que lembrar sempre, a oração principal é aquela que não possui conjunção, e a oração subordinada adverbial terá a conjunção, ok? Então vamos ao exemplo, colocando aqui para vocês, olha só, perceba que nesta oração aqui nós temos, se as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil, a sociedade como um todo deve cuidar deles. Então, temos um período composto aqui. Nesse período composto, você observa a presença de 2 orações que já estão destacadas e separadas, certo? A oração principal, aquela que não possui conjunção, destacada em azul, a sociedade como um todo deve cuidar deles, certo? Essa é a nossa oração principal. E a primeira oração, a que inicia o nosso período, é a nossa oração subordinada, subordinada adverbial condicional. Condicional por quê? Porque ela coloca uma condição, uma hipótese, para que algo que é informado lá na oração principal aconteça, certo? Então, para que a sociedade, ou seja, a sociedade como um todo deve cuidar das crianças, né? Deve cuidar das crianças e dos adolescentes. Percebam que isso é uma condição, ou seja, isso é colocado lá na oração subordinada como uma condição para que isso aconteça. Se as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil, certo? Percebam aí a ideia de hipótese também presente. Então, a sociedade como um todo deve cuidar deles. Percebam que a conjunção que inicia esta oração é a conjunção se, certo? Percebam que essa conjunção, ela introduz aqui a nossa ideia de condição na oração subordinada adverbial condicional, certo? Lembre, sempre será aquela ideia de condição. Lembre, você só irá à festa se fizer as tarefas. Então, observe, qual é a condição para eu ir à festa? Fazer as tarefas. Então, perceba que a oração, se eu fizer as tarefas, se você fizer as tarefas, traz uma ideia de condição, é uma oração subordinada adverbial condicional também. Vamos a mais exemplos, colocando aqui para vocês, olha só. Outro exemplo de período composto, certo? Com a presença de oração subordinada adverbial condicional. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia, certo? Onde está a nossa oração subordinada adverbial condicional? Nós vamos aí para o nosso quadro, para a nossa TV, para poder destacar. Então, observem aqui, gente. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia. Observem, a oração principal é aquela que não tem conjunção. Onde está a oração principal? Exatamente aqui nesse enunciado. Teremos um cenário de grande cheia. Essa é a nossa oração principal. Observe que não há conjunção aqui. E a nossa oração subordinada, destacando ela em vermelho, caso as chuvas intensas se repitam. Observem que essa é a nossa oração subordinada adverbial condicional. Por que condicional? Porque ela coloca uma condição. Para que ocorra um cenário de grande cheia, qual é a condição? Que as chuvas intensas se repitam. Então, observe que eu tenho uma ideia de condição aqui estabelecida. A conjunção, olha só, caso essa conjunção aqui
introduz a minha oração subordinada. Ok? Principais conjunções que nós podemos utilizar nesse tipo de oração subordinada. Observe só aquelas conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas, condicionais. Qual é a relação que elas expressam? Expressam uma condição ou uma hipótese para que algo informado anteriormente aconteça. E as principais estão aqui. Olha só, são essas, as mais comuns. Se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Percebam que essas são apenas algumas. Temos outras, sim, ok? Mas essas aparecem com mais frequência, principalmente o se, ok? Agora, pessoal, além dessa oração subordinada, nós temos outro tipo também, que são as orações, certo? Adverbiais consecutivas. Essas orações adverbiais consecutivas, elas exprimem a consequência dos fatos acontecidos e informados na oração principal. Então, observe que nós vamos ter aqui uma ideia de consequência. Ok, gente? Então, vamos ao exemplo? Colocando o exemplo aqui para vocês. Olha só, as crianças brincaram tanto que dormiram cedo. Essa é a nossa oração, o período que estamos analisando. Percebo que já é um período formado por duas orações. Qual é a oração principal? Aquela que não possui conjunção. Observem que ela está destacada aqui em azul. As crianças brincaram tanto. Essa é a nossa oração principal. Percebam que esta ação gerou uma consequência, ok? Qual é a consequência gerada pela ação das crianças brincarem muito? Dormiram cedo, ficaram tão cansadas que dormiram cedo. Que dormiram cedo traz aí uma ideia de consequência, é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê? Porque indica uma circunstância de consequência de algo que ocorreu lá na oração principal. O que aconteceu na oração principal? As crianças brincaram muito. Qual foi a consequência? Dormiram cedo, porque estavam tão cansadas que acabaram pegando no sono. Ok? E observem que introduzindo essa oração subordinada, que dormiram cedo, nós temos a conjunção que, certo? O conectivo, a conjunção que introduz. E acompanhando essa conjunção, você observa que nós temos a palavra tanto que. Então observe que essa expressão tanto que vai trazer aí para o nosso enunciado, a conjunção junto com a palavra, vai trazer uma ideia de consequência expressa lá na oração subordinada adverbial consecutiva. Ok? Mais um exemplo, colocando aí outro exemplo para a gente de período composto com a presença de oração subordinada adverbial consecutiva. A seca nos rios da Amazônia foi tamanha que afetou muitos ribeirinhos, certo? Observem, oração principal. Aqui, a seca dos rios da Amazônia foi tamanha. Essa é a nossa oração principal. Observem que a nossa oração principal não possui conjunção, ok? E a oração subordinada? Que afetou muitos ribeirinhos. Está aqui a nossa oração subordinada adverbial. E observem que ela traz aí uma ideia de consequência daquilo que foi informado na nossa oração principal. Certo? Que foi informado na oração principal? Que a seca dos rios da Amazônia foi tamanha, foi grande, foi muito intensa. E qual foi a consequência disso? Afetou muitos ribeirinhos. Então observem que a oração subordinada adverbial consecutiva, por quê? Porque traz aí para a gente uma ideia de consequência, ok? Introduzindo esta oração, temos aí a conjunção que, e acompanhando essa conjunção, observe a palavra tamanha também junto dessa conjunção, ok? Aqui o quadro das principais conjunções, olha só, e locuções conjuntivas. As locuções conjuntivas, certo? E conjunções subordinativas consecutivas, elas trazem aqui, expressam a consequência de um acontecimento. As principais, certo? Tal, tão, tamanho, tanto, em seguida, ou seja, em uma oração seguida pelo que, em outra oração, ok?
Então, tal que, tão que, tamanho que, tanto que, certo? Outra locução conjuntiva, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. Essas são apenas algumas, mais uma vez, ok? E essas podem exprimir para a gente aí essa ideia de consequência. Ok, gente? Na sequência, outra oração subordinada. Vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais finais, gente. Então, perceba que essas orações aqui, elas exprimem o objetivo, a finalidade para que algo informado lá na nossa oração principal aconteça, né? Tenha acontecido. Ok? Então, vamos ao exemplo, colocando aqui para vocês. Olha só. As crianças e os adolescentes devem ser cuidados para que a sociedade tenha um futuro, certo? Para que a sociedade tenha um futuro. Observem, oração principal, aquela que não possui conjunção, as crianças e os adolescentes devem ser cuidados, ok? A oração subordinada, que expressa aí uma finalidade em relação ao que foi dito lá na oração principal, porque, olha só, qual é a finalidade de cuidar das crianças e dos adolescentes? Para que a sociedade tenha um futuro. Essa é a finalidade. Então, percebam que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial final. Ela indica uma circunstância de finalidade para que algo expresso na oração principal lá, ou seja, aconteça, certo? Para que algo seja realizado. Então, é a finalidade aqui expressa. Observem que essa oração ela é introduzida pela conjunção, pelo conectivo, para que, ok? Trazendo uma ideia de finalidade, certo? Outro exemplo, colocando aí para vocês. Olha só. Outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial final. Os rios precisam começar o período de cheia a fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema, certo? Então, observem aqui nossa oração principal. Os rios precisam começar o período de cheia. Aqui está a nossa oração principal, aquela que não possui conjunção, ok? E a nossa oração subordinada, a fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema, ok? Então, perceba, qual é a finalidade dos rios começarem o período de cheia, começar a encher, certo? Qual é a finalidade? A fim de que a região amazônica, para que a região amazônica, com a finalidade de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema, ok? Então, a conjunção, a fim de que, é a nossa conjunção, a que inicia aqui a oração subordinada, certo? Esse enunciado todinho aqui, a nossa oração subordinada adverbial final. Por que final? Porque expressa uma ideia de finalidade. E o quadro das conjunções, olha só, a classificação as finais, elas expressam o objetivo de algo e as principais que são utilizadas, olha só, a fim de que, para que, o para que principalmente, são as mais utilizadas para trazer essa ideia de finalidade. Ok, gente? Na sequência, olha só, orações subordinadas adverbiais temporais. Essas orações localizam no tempo, ou seja, elas vão trazer para a gente uma ideia de momento, certo? Vão localizar no tempo cronológico, e aí quando falamos em cronológico, estamos falando de dia, de hora, de mês, ano, décadas, certo? No tempo cronológico, a ocorrência de algo que foi informado lá na nossa oração principal. Então, olha o exemplo. Quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados, a sociedade como um todo é beneficiada, ok? A nossa oração principal, a sociedade como um todo é beneficiada. Em que momento ocorre essa ação aqui? Em que momento a sociedade é beneficiada? Quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados. Então percebam que a primeira oração destacada em vermelho é a nossa oração subordinada adverbial temporal, porque ela expressa para a gente uma circunstância de tempo,
certo, da ocorrência, ou seja, vai expressar o momento de algo que está sendo impresso, ou seja, colocado para nós na oração principal, certo? A conjunção que introduz esse tipo de oração aí, percebo que é a nossa conjunção quando, é a conjunção que costumamos utilizar com maior frequência para indicar essa ideia de tempo, ok? Vamos analisar outro exemplo das temporais? Olha só, outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial temporal, ok? Desde que as chuvas voltaram a cair, a população amazônica respira mais aliviada, certo? Então, observem, oração principal. A população amazônica respira mais aliviada. Essa aqui é a nossa oração principal. E a oração subordinada, desde que as chuvas voltaram a cair. Observem que aqui nós temos uma ideia de tempo. Em que momento a população amazônica respira melhor, certo? Em que momento? Quando isso ocorreu? Desde que a população, ou seja, desde que as chuvas voltaram a cair, certo? Então observe que essa oração é a nossa oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque expressa para a gente uma ideia de tempo. E a conjunção, observem, desde que a nossa locução conjuntiva aqui inicia esta oração. As principais que são mais utilizadas, observem aqui o nosso quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinativas, que são classificadas como temporais, certo? E elas possuem uma relação de sentido expressando circunstância de tempo, uma circunstância temporal. E as principais, as mais comuns, na terceira coluna, depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal e o quando, certo? O quando é muito mais comum ser utilizada, certo? Então, observem, você só irá brincar depois que fizer as tarefas. Observem esta oração, depois que fizer as tarefas, coloca para a gente uma ideia de tempo. Quando é que você pode brincar? Quando é que o sujeito da primeira oração, você só vai brincar depois que fizer as tarefas? Você só vai brincar? Em que momento vai ocorrer? Depois que você fizer as tarefas. Então, observem que a ideia de tempo é marcada aqui com a oração, né? Depois que você fizer a tarefa, introduzida aí pela conjunção depois que. Ok? Vamos seguir? Então, colocando aqui mais uma vez o nosso quadro, mais uma vez, para você visualizar. Essas aqui são as principais, ok? São as únicas? Não, sabemos que não são as únicas. Temos outras que podem ser utilizadas, mas essas aparecem com mais frequência. Agora, as orações subordinadas adverbiais proporcionais, gente. Essas orações, elas exprimem uma relação de proporção, ou seja, os fatos da oração principal acontecem à medida que os fatos da oração subordinada também acontecem. Então, temos aí uma relação de proporção entre essas orações, ok? Para que a gente possa compreender essa ideia, vamos ao exemplo. Olha só, aqui no nosso exemplo, à medida que as crianças e os adolescentes são preservados, a sociedade demonstra a sua evolução. Esse é o nosso período aqui, composto por duas orações. A oração principal destacada em azul, a sociedade demonstra a sua evolução, é a nossa oração principal, e a oração destacada em vermelho é a nossa oração subordinada. À medida que as crianças e os adolescentes são preservados, ok? Então, observem que essa oração subordinada aqui é uma adverbial proporcional, indica uma circunstância de proporção em relação a uma situação, ao que é colocado, ao que acontece na oração principal, certo? Então, percebe que na oração principal é evidenciado para a gente que a sociedade demonstra a sua evolução, certo? Observem que ela demonstra essa evolução no momento em que, ou seja, no momento, à medida que
as crianças e adolescentes são preservados. Então, percebam, a sociedade preserva essas crianças, cuida dessas crianças, ampara essas crianças. Então, isso vai mostrar que a sociedade é evoluída, que ela está evoluindo, certo? Percebam que a sociedade começa a cuidar cada vez mais, intensifica esse cuidado. Isso vai aumentar, consequentemente, também o cuidado e a demonstração de evolução da sociedade. Então, observe que sempre essa ideia de proporção. Aumentou de um lado, aumenta do outro, ok? Então, perceba que são proporcionais. Pode ser uma ideia inversa também. Aumentou de um lado, diminui de um lado. Aumentou mais um pouco de um lado, vai diminuir mais um pouco do outro. Vamos a outro exemplo para a ideia de proporção? Então, olha só. Outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial proporcional. Ao passo que os rios da região enchem, a população melhora, melhora de vida, fica mais feliz, certo? Melhora as questões de saúde, de saneamento. Oração principal, olha só, a população melhora, é a nossa oração principal, certo? E a nossa oração subordinada, ao passo que os rios da região enchem. Nossa oração subordinada, adverbial proporcional. Observem que ela expressa uma ideia de proporção em relação ao que é expresso na oração principal. E a conjunção, ao passo que, certo? Então, voltando aqui comigo, para que a gente possa entender essa ideia de proporção. Observe que o que é expresso na oração principal é que a população melhora, certo? Melhora as questões de saúde, mas em que momento? Ao passo que os rios da região enchem. Então, percebam a ideia de proporção. O rio, certo, encheu um pouquinho, está 3 centímetros acima do nível do mar. A expectativa de vida, a qualidade de vida da região, ou seja, das pessoas que moram aqui na região amazônica, melhora, aumenta, certo? De repente o rio subiu mais um pouquinho, a ação que ocorre aqui, o rio subiu uns 7 centímetros, então aumentou o nível dele. O que acontece? A qualidade de vida das pessoas, da população, também vai aumentar, também melhora. Então, olha só, a proporção que esse daqui aumenta, esse outro aqui também vai aumentar. Então, há uma relação de proporção. Aumentou mais um pouco, esse aqui vai aumentando. E assim, progressivamente. Então, essa é a relação de proporção. Melhora de um lado, melhora do outro. Aumenta de um lado, aumenta do outro, ok? É o que acontece aqui. Na oração subordinada, melhora alguma situação? Melhora do outro lado também, na oração principal, ok? Essa é a ideia de proporção, gente, certo? Quadro com as principais conjunções, colocando aí para vocês. Olha só, percebam que nós temos aqui as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas, classificadas como proporcionais, que têm uma relação de sentido. Elas expressam a relação entre acontecimentos simultâneos registrados em orações diferentes, vimos aí na oração principal e na oração subordinada. À medida que uma ação acontece, a outra ocorre na mesma proporção, ok? As conjunções mais comuns, certo? A proporção que, ao passo que, à medida que, essas aqui são as mais comuns, as mais utilizadas. São as únicas? Não, temos outras, mas costumamos utilizar com mais frequência essas, ok? Lembrando que essas conjunções que nós apresentamos como as mais comuns, você não deve procurar decorar, certo? É sempre preciso analisar o contexto para poder verificar as ideias que elas estabelecem quando conectam as orações, certo? Quando fazem essa ligação entre a oração principal e a oração subordinada adverbial, certo? Então, já que nós revisamos essas 5 orações, esses 5 tipos de orações subordinadas adverbiais, certo? Vamos finalizar o nosso momento de revisão aqui.